as coisas estão se encaminhando mais ou menos bem porque as condições são muito favoráveis ainda. Né? O país está crescendo, a inflação ainda está num nível bom, subiu o juro de 10,5 para 12, 12,5 que seja, não é nada de outro mundo, né? É uma coisa que precisa ser feita, então é algo palatável mesmo para o PT. E agora, quando o ciclo virar, a gente não sabe, e aí eu não estou otimista, acho que as opções vão ser ruins que eles vão fazer. Seja muito bem-vindo ao podcast Acendendo as Luzes, uma iniciativa do IFL-SP. O Instituto de Formação de Líderes de São Paulo é uma associação sem fins lucrativos, independente e apartidária, ou seja, nos guiamos por princípios e não por partidos. O Instituto tem o objetivo de formar com excelência líderes protagonistas, guiados pelos valores de vida, liberdade e propriedade. Se você quer se tornar um líder de excelência que defende valores de liberdade, tem entre 19 e 35 anos e mora em São Paulo, siga nosso Instagram, @IFLSP, para ficar por dentro dos nossos conteúdos e também do nosso processo seletivo. Mas não podemos ficar só no virtual. Está chegando o nosso maior evento presencial do ano, o Fórum Caminhos da Liberdade, que vai acontecer no dia 11 de outubro no Teatro B32 em São Paulo. Este ano, o tema do fórum será Quem Construiu o Brasil. São apenas 500 lugares. Para você não perder os primeiros ingressos, se inscreva no site forumsp.org e garanta o seu lugar. Meu nome é Nicolas Fontaine, eu sou associado do Instituto de Gestor de Investimentos. Eu tenho aqui comigo os associados Eduardo Pérez, analista de investimentos na Porto Asset, e a Pamela Borges, doutoranda em Economia pelo INSPER. Hoje nós iremos receber o nosso convidado Pedro Jobim. Ele é um economista-chefe, é sócio fundador da Legacy Capital, uma gestora de recursos com mais de 20 bilhões de reais sob gestão. Antes disso, Pedro, que é engenheiro de formação, se tornou mestre em economia pela PUC-Rio e PhD pela Universidade de Chicago, e também chefiou os departamentos de economia de inúmeros bancos, entre estes o ING, o Itaú e o Santander. Pedro, obrigado por receber e aceitar o convite. A gente sempre gosta de começar pedindo para o convidado contar um pouco sobre a sua história, toda a sua trajetória, que é sempre muito inspirador. Então, se puder, por favor. Obrigado, Nicolas, Pamela, Eduardo, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco, então. Não, assim, eu desde... Enfim, eu fiz engenharia no ITA, né? Tive sempre lá atrás essa vontade, né? De mexer com matemática e, enfim, aquele interesse ali por exatas que você acaba, em geral, pelo menos na época, acabava em engenharia, né? O pessoal falava que era uma coisa mais prática e tal. E no final do meu curso, eu desenvolvi esse interesse por economia, acabei fazendo mestrado na PUC, depois tive a oportunidade de fazer meu doutorado em Chicago. Para mim foi uma experiência muito, muito dura, né? Mas muito gratificante, né? Acho que o tipo de formação que você acaba incorporando fica uma coisa permanente, né? E depois, né, eu acabei voltando para o Brasil, logo depois do doutorado, né? Foi em 2002, né? A indústria de fundos era bem menor do que é hoje, né? Na época, trabalhei num fundo que estava se lançando, né, que era a Fidúcia. Fiquei lá uns bons 3, 4 anos. Depois, era no Rio, na época, né? O fundo teve uma fase boa, outra não tão boa. Depois, fui para São Paulo, trabalhei em alguns bancos, né? E em 2010 fui para a tesouraria do Santander, né? Quer dizer, o meu lado o meu papel como economista no mercado, ele sempre foi muito ligado à mesa, né? Quer dizer, sempre foi muito buy side, né? Enfim, dos primeiros tempos e nos bancos que eu passei, né? Principalmente o Itaú e depois o Santander, onde eu fiquei mais tempo, né? A gente tinha uma equipe, na época, de economia própria, né? Dentro da tesouraria, que na época não se confundia com
a área de economia das corretoras, né, digamos assim, do sell sides, né? Então, a nossa função era basicamente, tanto no Itaú quanto no Santander, era basicamente prover ali, elaborar que a gente depois, quando lançou a Legacy, a gente chamou de cenário operacional, né? Quer dizer, que é algo que, enfim, padrões ali que a gente acredita das principais variáveis econômicas no Brasil e no mundo, né? Quer dizer, crescimento, atividade, inflação, mas sempre ali tentando buscar assimetrias e projeções que tivessem longe do consenso, né? Porque é ali que você acaba criando um diferencial e gerando ali um upside ou um flag, né? Para ajudar os portfólio managers, né? os traders a tomarem as melhores decisões, né? Então, tanto no Itaú quanto no Santander, o papel era muito esse, quer dizer, a gente tinha uma área de economia que sempre trabalhou junto à mesa e conseguia, digamos assim, trabalhar junto com os tomadores de risco de modo a que a coisa fosse um corpo único, né? Que, enfim, gerasse as ideias e fomentasse na discussão, dessa discussão surgisse as melhores ideias de investimento. Então, foi assim que, basicamente, a minha carreira se desenvolveu, né? No Santander, o Santander teve um histórico muito ligado à área de trading no Brasil, porque né, a tesouraria do Santander ela veio lá do Bozano, né, que foi comprado pelo Santander, se não me engano, em começo dos anos 2000, né? E sempre teve uma tesouraria muito ativa, né? Muita gente boa passou por lá e aquela estrutura ela acabou sendo preservada pelo Santander ao longo dos anos. Então, durante muito tempo, a tesouraria dentro do Santander Brasil foi uma grande tesouraria, e falando principalmente o prop trading, né? Foi sempre ali um grande gerador de resultados, né? Na época, eu fui para lá em 2010, né? O tesoureiro na época era o Roberto Campos e o head trader era o Felipe Guerra, né? E depois o Roberto passou para funções, enfim, mais altas aí dentro do banco, o Guerra se tornou o tesoureiro, né? E a gente se organizava dessa forma, quer dizer, na tesouraria de um banco você tem a figura de um head trader, que em geral transita por todas as classes de ativos, né? E você tem ali uma mesa, né, de pré, né, que o pessoal chama de pré, mas é uma mesa de renda fixa, né? Uma mesa de bolsa, uma mesa, às vezes, de crédito. A gente sempre teve também, desde a época do banco, uma tradição em fazer o que a gente chama de operações compartilhadas, né, que é sempre um ativo na ponta otimista e um ativo na ponta pessimista, né? Então, o exemplo mais claro, que ao longo do tempo deu muito dinheiro, foi o risk parity nos Estados Unidos, quer dizer, você comprar o S&P e aplicar a Treasury, né? Por quê? Porque se as coisas vão bem, o S&P sobe, a Treasury fica mais ou menos parada e tal, abre até um pouquinho, e se a coisa vai mal, o S&P fica de lado ou cai, mas você se recupera com o aplicado na Treasury. Então, trades desse tipo funcionam em diferentes situações, se você está dentro na perspectiva ou de uma alta de juros ou na saída de uma queda de juros, né? Então, já desde aquela época a gente fazia esse tipo de operação. E depois, quando a gente resolveu, né, alguns de nós, né, na época o Guerra, eu e o Gustavo Pessoa, né, que era o líder da mesa de renda fixa, saímos para constituir a Legacy. A gente procurou preservar na Legacy essa mesma estrutura que, assim, o que eu costumo dizer né, na indústria de fundos, né, não tem um modelo único que funcione, né? Tem vários tipos, né? Você mesmo, né, trabalhou muito tempo na Capital, sabe que lá é um modelo que se aproxima dessas situações ou desses modelos norte-americanos, né? Tem vários exemplos bem-sucedidos, você tem vários pods ali, às vezes de pessoas que nem estão fisicamente no mesmo lugar,
e que tem teorias variadas ou assessments diferentes sobre estado da economia ou valuation de ativos, né? E tem sempre um controle de risco muito rígido que vai dando, né, limite para quem está funcionando bem e tirando de quem vai funcionando mal, né? Então esse é um modelo frequente, né? Tem um modelo também daquele one-man show, né? Que o cara meio que é o sócio principal, é o cara que faz o cenário, toma as principais posições, também tem grandes exemplos aí de sucesso nessa linha, e o nosso é um exemplo que vem de uma tesouraria e que tem essa estrutura, né? Então, o que a gente procurou fazer na Legacy foi isso, e acho que nos primeiros tempos, né, a nossa preocupação era diversificar o risco, né? Porque o risco tinha poucas, digamos assim, áreas, né, de geração de resultado. Então, a gente tinha no início 5 mesas, né, essa de compartilhados, uma mesa de pré, uma mesa de bolsa, enfim, as mais tradicionais, e ao longo do tempo, na Legacy, a gente foi acrescentando outras estratégias, né? Então, hoje a gente tem 11 mesas, né? A gente tem 2 bolsas, 2 áreas de bolsa que lidam principalmente com ativos fora do Brasil, né? Uma que lida principalmente com Bolsa Brasil, tem uma área de crédito, tem uma área de commodities, né? Tem uma área de renda fixa que lida aí com boa parte das economias emergentes e desenvolvidas. Uma mesa de volatilidade também que veio da época do Santander, quer dizer, o Taga está com a gente aí há muito tempo, trabalhou muitos anos com a gente no banco e hoje lidera essa área de volatilidade na Legacy. Então, e a gente, né, quer dizer, eu como economista, tem um grupo onde o nosso papel continua sendo esse, né, de formular um cenário, né, de estudar ali, principalmente Brasil, Estados Unidos, China e as principais economias de G10 e emergentes, para explorar oportunidades e prover esse cenário, né, quer dizer, dentro dos fóruns que a gente tem na empresa, né, de reuniões diárias, reuniões semanais temáticas, né, colocar os cenários e dali emergir uma discussão onde supostamente, né, o objetivo é esse, apareçam as melhores ideias com os melhores upsides aí de investimento. Perfeito. Eu queria puxar um pouco um tópico da indústria multimercados no presente momento, né? A gente teve aí um ano, acho que em 2022, um ano bem bom, né, para a indústria multimercado. Acho que muita gente ganhou dinheiro ali tomada nos juros americanos, e acho que foi um ano que o mercado ficou otimista com a indústria, teve muita aplicação, né? E aí agora em 2023 a gente teve o que eu acho que é provavelmente um dos anos mais difíceis dos últimos 20 anos dessa indústria, né? Sim, realmente teve todo tipo de surpresa diferente em termos de atividade econômica, de inflação, para onde que os juros ia. Nas bolsas também, acho que até tanto tem uma discussão interna de Brasil, que todo mundo ficou, num primeiro momento, muito assustado com o plano fiscal do governo, mas aí depois foi retraindo e teve um leve otimismo na bolsa, mas também não é como se fosse um ano bom para a bolsa. E lá fora, acho que também o mercado se surpreendeu com a força da Bolsa dos Estados Unidos, né? E foi uma dificuldade geral, acho, de navegar esse meio, mas me parece, assim, da minha visão, que a indústria multimercado sofreu mais do que outras, até assim, do que era esperado. Qual que é o sentimento da Legacy, assim, sobre tanto a indústria de fundos multimercados no Brasil, e também a competitividade que está nascendo um pouco com fundos lá de fora, né, que tem muitas casas trazendo acesso para fundos como Bridgewater, Two Sigma. Agora são fundos que, de repente, a gente consegue ter acesso aqui de dentro do Brasil, né? Então, eu queria que você discorresse um pouco sobre o panorama dessa indústria e quais são os desafios daqui para frente. Eu acho que falar de 2023 é um bom começo, né? Porque no caso, né, quer dizer, a Legacy é um fundo macro, então as ideias macro têm acertar o cenário macro acaba tendo um papel importante no resultado do fundo, e 2023, como você falou, teve muita... E 24 também, até aqui tem sido difícil, então, quer dizer, realmente são 2 anos aí de dificuldades, né? E eu diria o seguinte, quer dizer, eu acho que, diferentemente do que havia antes da pandemia, né, esses últimos 2 anos a gente viu uma mudança de narrativa e até uma dificuldade de interpretação dos dados
muito frequente, né? Quer dizer, acho que tem que falar concretamente, assim, quer dizer, o que aconteceu em 2020 e 2021, né? Muito estímulo concedido pelo Fed, pelos bancos centrais, né? O juro ficou zero, teve 2 tranches grandes de estímulo fiscal nos Estados Unidos, em 20 e 21, total aí de 15% do PIB de um ano, né? E ao longo de 22, esses estímulos eles foram removidos, quer dizer, todo aquele impulso fiscal de 20 e 21 foi retraído em 22, e o Fed em 22 começou a subir os juros, né? Tardiamente, mas começou a subir, se não me engano, em março de 2022, né? Ao final de 2022, se você olhasse a configuração e a evolução do mercado, tanto da inflação quanto do mercado de trabalho dos Estados Unidos, elas apontavam para uma desaceleração, né? A inflação estava muito alta, mas estava entrando numa dinâmica mais benigna, e a atividade também. Os payrolls estavam se moderando, né? E o Fed já tinha subido algumas de 75, deu uma de 50, ele pensou, né, nessa virada de ano, ele falou assim, olha, é isso, né, que a gente apertou o juro, demoramos, mas apertamos o juro, o estímulo fiscal foi removido, então o negócio já está meio que equacionado, né? E ele mudou o ritmo de aperto para 25 pontos, né? Só que em janeiro de 23 você tem uma mudança da narrativa, tanto da parte do mercado de trabalho quanto de inflação, com revisões aí de dados. Quer dizer, esses fatores sazonais e mesmo o conjunto de informações que o BLS e outros institutos de estatística nos Estados Unidos usam para fazer as publicações acabam sendo revisados e mudados mesmo, com a frequência muito alta. Então, o que parecia desaceleração em dezembro de 22, em janeiro de 23, o negócio era diferente, claramente ali, né? E, na verdade, ele estava preparado para acelerar de novo o ritmo de juros. Só que aí aconteceu o SVB, em março de 2023. Para quem não sabe, é a falência do Silicon Valley Bank. Do Silicon Valley Bank, né, que gerou uma preocupação enorme. Quer dizer, você viu ali em poucas semanas a Treasury fechar 200 pontos, né? A gente, na verdade, estava numa situação que a gente acreditava na reaceleração da economia dos Estados Unidos ali naquele momento. E o que aconteceu depois? O Fed colocou a projeção de PIB dos Estados Unidos em 2023 em 0,5%. Né? Durante 5 meses, durante 6 meses, o mercado inteiro ficou panicado, desesperado com a possibilidade de ter outra baleia dormindo, né? De ter outro banco, né? Que tenha aplicado o Treasury lá a 1% e com o balanço todo estragado, né? Acabou que, no caso do SVB, claramente era um problema ali de manejo muito deficiente de risco. Teve um ou outro banco que teve alguma dificuldade também, acabou sendo incorporado por instituições maiores, né? Teve na sequência a questão do Credit Suisse, que deu também, que foi um pouco depois, né? Então você matou, enfim, o retorno. Muita gente ficou muito machucada com esse evento. Tinha muita gente apostando na recuperação e enfim, nos juros para cima e tal. Isso, como aconteceu muito cedo no ano, você estragou o ano, acho que de muita gente, e certamente no nosso caso prejudicou, né? No final de 2023 você teve mais ou menos uma coisa parecida, porque a inflação começou a cair muito, né? E o Fed, erroneamente, resolveu dizer, né, a pior coisa que ele nunca deve fazer é colocar, né, falar 3, 4 numbers, a couple of meetings e tal, né? A inflação ela chegou a girar ali em novembro, dezembro a menos de 2% em ritmo anualizado, né? E aí vem, quer dizer, você vinha ali, na verdade, de outubro, novembro, daquela situação, teve também, que foi na segunda metade de 2023, de abertura de juros nos Estados Unidos, em função da recomposição do caixa do Tesouro, um PIB do terceiro trimestre nos Estados Unidos que foi gigantesco, que foi 5%, mas logo depois disso a inflação caiu e o Fed resolveu dizer que poderia cair os juros aí em breve e tal, né? Pronto, né? E veio começo de 24, vem 2 números de inflação, né, gigantesco, outro alto também, então estraga de novo essas tendências, né? Quer dizer, tem muita gente às vezes que acha erroneamente que né, o hedge fund ou o mercado prefere a volatilidade. Eu acho que não, né? Quer dizer, você prefere ter a segurança é uma palavra, né, talvez inadequada, porque, né, você não vai ter nunca esse conforto, né?
mas você quer ter uma previsibilidade, né? Uma Um pouco clareza maior, uma clareza maior né? de comunicação e de identificação do cenário, né? Então, acho que ao longo desses 2 anos aí foi muito difícil identificar o cenário. Você teve aí 2 recession scares, 2 Duas guerras. bom, nem falei da guerra, Das teve aí. guerras ainda. A guerra tem sido muito difícil, né? Você dar atenção e, na verdade, tradear esses eventos geopolíticos, né? Tirando ali em 2022, que realmente o petróleo sentiu no começo da guerra, explodiu, esses metais todos, né? né? Mas tirando isso, por essa situação no Oriente Médio, praticamente não fez preço nenhum no petróleo aí, pelo menos por enquanto, né? A despeito de toda, enfim, a tragédia que isso significa em outras dimensões. Mas, então, acho que é isso, quer dizer, então essa dificuldade em você caracterizar o cenário lá fora, acho que dificultou, e Brasil também, né, porque você tinha no início, né, de 2023 muito pessimismo em relação à maneira que a economia ia ser conduzida, né? Isso houve muito ruído, né? A gente está, na verdade, numa situação dessas até hoje, né? Mas, assim, o que vem, na verdade, surpreendendo no Brasil é a resiliência da economia, né? Assim, o crescimento está de um jeito que acho que todo mundo errou, né? Eu errei, nós lá erramos, mas acho que mesmo os mais otimistas não acreditavam que a gente teria 2021 um crescimento de 5%, 2022 3%, 2023 quase 3% de novo, e esse ano parece que vai ser perto de 3% de novo, né? Então tem um fundo aí que está muito lastreado em estímulo fiscal, né? Mas também, quer dizer, você teve ali no começo do ano passado eventos aí no setor de crédito aqui que assustaram bastante, né? Que levaram a um aumento tópico de inadimplência, a uma retração de concessões, mas os bancos absorveram esses eventos e voltaram a conceder crédito de uma maneira que talvez não se antecipasse, né? E hoje você tem aí um cenário de expansão de concessões, um mercado de trabalho muito aquecido, né? Você tem anedóticos aí de dificuldade de achar gente mesmo em todos os setores, né? Dos menos capacitados, digamos assim, até setores onde você precisa de gente mais capacitada. E a taxa de desemprego mensalizado já está quase 6,5%. Quer dizer, poucas vezes no Brasil você teve esse tipo de número, né? Então, quer dizer, também esse diagnóstico de Brasil foi difícil de fazer. Né? Então, você teve um pessimismo exagerado no início. Também as pessoas acabam, às vezes, exagerando para o otimismo aí do outro lado. Acho que uma peça fundamental nessa história toda, acho que a gente estaria falando de uma outra situação aqui, foi o Banco Central, né? Então, eu acho dizer que assim, a funcionalidade econômica desse governo ela foi salva pela aprovação da independência do Banco Central em 2021. Porque se não fosse isso, eu diria que, claro, se não tem o contrafactual, não dá para ter certeza, mas tem muita evidência de que você estaria trabalhando com outra meta de inflação, estaria com outro tipo de política monetária, né? E, enfim, graças à obstinação aí, quer dizer, ao Banco Central ter permanecido, né, primeiro ter se transformado em autônomo, independente em 2021, isso ter sido preservado, pelo menos até aqui, acho que ajuda bem a explicar o desempenho bom, eu diria, de maneira geral, da economia do Brasil nesse período, né? Eu acho que um dos pontos que está mais na dúvida agora é justamente com essa transição do BC, né? Se essa autonomia e se essa independência vai se manter. A gente deve esperar, assim, obviamente vai variar muito de quem estiver na cadeira, mas você acha que dá para esperar uma independência continuada do BC e um trabalho técnico por parte do banqueiro, ou você acha que vai ter muita influência do Lula? Olha, eu acho o seguinte, quer dizer, quando as coisas estão indo bem, quer dizer, as coisas ainda estão indo bem, né? Então o país está crescendo, quer dizer,
setup fiscal que foi concebido, ele, né, todo mundo sabe dos defeitos, ele não para de pé, principalmente se houver uma reversão de ciclo, né, porque ele é baseado em você aumentar continuamente a receita, na verdade a carga tributária, né, e ele permite uma expansão grande dos gastos, né, até aquele conjunto ali dos gastos controlados de inflação mais 2,5%, mas a gente sabe, né, que tem um pedaço enorme dos gastos dos obrigatórios que estão crescendo a uma taxa muito maior do que essa, né? Mas, por enquanto, você tem uma inflação que está começando a passar do melhor momento, né? Acho que já passou do melhor momento. A gente tem uma projeção de inflação para esse ano, tanto por esse ano quanto para o próximo, em torno de 4,5%, quer dizer, que é o teto da meta. Mas você tem ainda uma situação de atividade que está confortável, que as pessoas estão empregadas, a inflação está relativamente baixa, né? Então, quer dizer, você conquistar a credibilidade e, na verdade, permitir, né, que o juro suba numa situação dessa não deveria ser nenhum grande problema, né? Acho que, pelo visto, entenderam isso, né? E hoje o Brasil precisa de um juro mais alto, né? Dada essa expansão fiscal contínua, né? Quer dizer, hoje você tem 45% da despesa sob o arcabouço, ela cresce a IPCA quase IPCA mais 6, né? Que é aí a despesa da Previdência mais o BPC do LOAS, né? Então significa que a outra metade tem que crescer meio que IPCA mais 0, IPCA até no limite negativo, né? IPCA menos alguma coisa. Só que essa outra metade ela inclui salário de funcionário público, né, que estão recebendo dissídios depois em função de recomposição salarial e tal, saúde e educação, que os pisos constitucionais foram reestabelecidos, então isso implica um crescimento real positivo também, e todo o investimento e as emendas parlamentares, né, que teoricamente precisa alimentar aí a governabilidade. Então, é isso. A gente sabe que em algum momento vai haver um problema muito grave, né, porque você vai ter, quando o ciclo virar, e ele vai virar, a gente não sabe se é em 2025, mas podemos falar daqui a pouco aí de Estados Unidos, mas quer dizer, você está entrando numa fase de crescimento mais moderado da economia dos Estados Unidos. Se vai ter recessão ou não, a probabilidade subiu, né, nos próximos 12 meses, mas não parece que seja algo para esse ano, talvez nem para o começo do próximo, mas é algo que já teve mais longe, né? E o Brasil hoje depende muito do ciclo global, ficou muito síncrono com o ciclo global desde 2020, né? Embora hoje ele até você possa dizer que ele está até um pouco desconectado, ele está crescendo mais do que as economias desenvolvidas. Então, acho que o grande desafio para o que vai acontecer com a política fiscal e com a política monetária vai ser no downturn, né? Vai ser o que vai acontecer quando o desemprego começar a subir, quando a atividade começar a registrar números mais baixos, eventualmente zero, e até contrações, né? Isso vai acontecer, né? Agora, é difícil fazer esse prognóstico, porque para o Brasil ir realmente mal no relativo, você precisa ou de uma desorganização idiosincrática aqui muito grande, que acho que o governo não tem sentido em fazer enquanto as coisas estão indo bem, né? Ou de uma recessão global que afete realmente os preços de commodities, né? A ponto de derrubar o petróleo em 50%. Os grãos, eles têm caído, né? O preço de soja, o preço de milho, isso afeta e os termos de troca do Brasil, né? Já está afetando. Mas eles estão ainda em preços confortáveis, né? Para todo da balança comercial, para a rentabilidade do agronegócio, né? E hoje, assim, se você comparar com 2015, a dependência não, que é um termo ruim, mas a participação do agronegócio e dos preços e da influência dos preços de commodities na economia do Brasil como um todo é muito maior do que em 2015, né? E vamos lembrar, quer dizer, a despeito de em 2015 e 2016 ter vivido uma recessão brutal, né, que veio na esteira aí de, enfim, anos aí de política fiscal mal feita, pedalada, política monetária errada, crimes aí em todas as dimensões, quer dizer, condutas reprováveis. Talvez você não tivesse a eclosão
da recessão se o petróleo não tivesse ido para $20, né? Que foi realmente o grande trigger, que é aquilo que expôs o balanço da Petrobras. E uma vez o balanço exposto, viu-se que naquela situação ela estava praticamente quebrada, e isso arrastou o Brasil inteiro, né? Por 2 anos, né? Então, assim, se você não tivesse aquela circunstância, talvez as coisas tivessem daquele jeito lá, entendeu? Porque o balanço não teria ficado exposto. Então, isso, assim, prever quando que vai acontecer essa queda, é muito difícil, né? Então, essa que é a dificuldade mas, assim, alguma hora vai acontecer e aí você vai acabar acontecendo o que aconteceu naquela época. Quer dizer, antes de 2015 você tinha uma dívida PIB que era 55% do PIB, né? Quando a recessão vem, a receita some, a despesa fica e pronto, você, né, subiu para 75% do PIB, que é na ordem de grandeza que a gente está até hoje lá, mais ou menos isso. Hoje é em torno de 80%, né? Uma cara para frente bem ruim, mas a ordem de grandeza ainda é essa aí, a mesma de 2016. Engraçado quando a gente fala do papel do agro de commodities, porque e olhando na atividade econômica, porque nos últimos anos o que surpreendeu foi o agro, e quando a gente fala agro é soja, e quando a gente fala de commodity. Em 2015 a gente estava pensando em quê? Em iron ore e petróleo. Tanto quando você olhava nos research, tinha o pessoal de oil and gas e de mining. Hoje, o papel relevante é da soja, né? Um negócio que você não falava tanto lá atrás. Você vê que teve uma bonança. Eu trabalho com isso, tá? Eu trabalho no Inspirar Global. E a gente fez um estudo falando da dependência estratégica que a China tem da soja brasileira, porque eles têm lá metas de autossuficiência de vários tipos de alimento, porque isso é uma questão de política de estabilidade social lá. E aí eles decidiram abrir essa parte de soja. Então eles resolveram ir para o mundo para exportar. E quando teve aquela guerra comercial, porque antes era os Estados Unidos quem fornecia mais soja, quando teve a guerra comercial eles trocaram. O Brasil se beneficiou disso. E o Brasil não só se beneficiou com a guerra comercial, como a Argentina, que era o terceiro maior produtor, teve seca. Então, nesses últimos 3 anos, a gente mandou muito bem. Só que o que a gente tem agora? Tudo bem que nos Estados Unidos possa continuar essa guerra comercial, mas a gente tem a Argentina voltando pro game agora. E a gente não tem falado tanto, assim, de petróleo. Então, é engraçado quando a gente fala dessa parte de commodities, como que mudou um pouco a composição, né? Sim, verdade. Assim, a área plantada de soja cresceu uma barbaridade, né? O negócio se estende até Rondônia, até, enfim, um pedaço do Amazonas, né? E não só a área, mas a produtividade é um setor que, enfim, sente muito rapidamente a mecanização da lavoura, né? Mecanização e, na verdade, otimização, assim, tanto de insumos, de nutrientes e de irrigação otimizada. Então, isso tem muito capitalizado. Tem muito essa crítica, o Brasil vai continuar primário exportador. Só que é engraçado porque o agro brasileiro é muito tecnológico, do tipo assim, os caras têm modelo quant para ver onde que vai chover, para otimizar o quanto que vai gastar com água e com fertilizante, assim. Então, quando você olha essa explicação, não foi só em termos de extensivo, na margem extensiva, mas na margem intensiva também, que cresceu, e acho que ajuda a explicar essa surpresa positiva no PIB nos últimos anos. Sim, até, sei lá, pouco mais de 10 anos, a produtividade de um hectare de soja era 30, hoje é mais de 100, dependendo, né? Então, assim, qual o outro setor da economia que você tem esse tipo de ganho de produtividade, né? Isso é uma lucratividade, mas é muito concentrado, né? Vai ali para, enfim, acaba sendo muito concentrado. Você enxerga hoje, por exemplo, que a infraestrutura brasileira ela comporta um crescimento elevado vindo do setor do agro? A gente consegue exportar muito mais, a gente consegue crescer nisso? No sentido de os portos, as estradas conseguem comportar isso? Ou se crescer 5%, 6% no ano, colapsa? Olha, assim, eu tenho a impressão que dá. Entendeu? As coisas, né, volta e meia tem esses não vai conseguir, mas no final acabam conseguindo e acaba havendo soluções logísticas aí que viabilizam isso a médio prazo, né? Senão o preço, assim, se você não consegue escoar, tem uma quebra, o preço sofre muito, né? Sobe muito e isso vai acabar gerando uma resolução desse problema para safras seguintes, né? Então, é difícil você ficar muito tempo com esse negócio desarbitrado, né? Então, acho que sim.
Acho que isso aí, acho que tem pouca... Em relação ao sucesso do agro, acho que tem pouca dúvida aí que vai continuar nos próximos anos. E a gente continua tendo, porque assim, a gente sabe que tem muito incentivo tributário e esse tipo de coisa em cima do agro, né, no Brasil. Então, seja por meio de investimento, seja por subsídio direto que é dado para o... Enfim, você acha que esse tipo de mecanismo de, vamos dizer assim, incentivo a uma determinada economia, um determinado setor deve continuar, assim, no Brasil? Assim como tem alguns outros países também, mas digamos, é uma política menos liberal, vamos dizer assim, mas... Assim, no caso do agro, o que acontece? Tem sempre um risco de safra que para o pequeno produtor ele é difícil de você segurar, né? De você fazer o seguro. Então, assim, financiamento com juros menores, eu acho que você não vai conseguir escapar disso daí, né? Claro que quanto mais o setor tiver capitalizado e nas mãos de produtores que não precisariam desse tipo de crédito, você não precisaria disso, né? Mas eu não sei exatamente qual que está essa proporção hoje ainda no Brasil. Acho que a médio prazo vai ficar menos importante mesmo. Mas aqui acho que é até interessante que a Faria Lima, de certa forma, agora está descobrindo o agro. Você vê a quantidade de fiagro que tem saído, CRA, assim. A emissão de CRA aumentou um monte. E esse interesse do pessoal em conhecer, vocês estão ajudando muito para a balança e para o PIB, mas o que é isso? Que produto que a gente pode oferecer? Tá bem interessante esse movimento. Sim, tem acontecido isso mesmo. Mas ele tem acontecido até com um lag comparado com um pouco do mercado de CRI, né? A gente entrando um pouco nisso. O mercado de CRI, ele teve um boom um pouco antes, o CRA vem seguindo, né? E aí no CRI eu acho que até essa dificuldade que é maior ainda no agro, que é de entender exatamente o produto. Que eu acho que é isso que você falou, né? Sim. E a gente viu alguns defaults nesse tipo de papel que as pessoas não entendem. E muitas vezes a pessoa está na Faria Lima, não põe o pé no barro para ver qual que é o problema da fazenda, né? E eu acho que até o tomador não tem tanta experiência assim, porque geograficamente eles estão localizados no interior, e aí é um pouco da mentalidade do brasileiro de investir, aquela coisa que eles financiam a safra com 1/3 do dinheiro próprio, 1/3 com a safra passada e 1/3 com crédito de Banco do Brasil e por aí vai. Então, é um setor, de certa forma, que o tomador também não conhece essas possibilidades agora que estão descobrindo, né? Mas olhando de certa forma, até acho que isso é uma coisa que eu tenho uma curiosidade de entender como que fica, na sua visão, dentro até da balança e dos efeitos até políticos, saindo da mão de ser somente do governo, do BNDES, e passando para a mão de ir para Faria Lima e o investidor, pessoa física, poder subsidiar esse tipo de operação. Olha, Eduardo, eu acho assim, que para a balança, assim, não faz muita diferença. O que a gente, assim, não sou um grande conhecedor aí desse mundo, mas o agronegócio do Brasil, ele vai dar um jeito entendeu? De arrumar essa maneira de ser financiado. Quer dizer, a balança está aí, teve esse crescimento enorme, né? O governo, por exemplo, veio com uma história, vamos criar um Exim Bank, você não precisa nada disso, entendeu? Você está aí, a balança triplicou em poucos anos, né? A produção de grãos está do jeito que está, sem, enfim, a vocação e a produtividade, né? A vantagem natural que o país tem, eles quase buscam ali, quer dizer, acho que assim, esses mecanismos eu acho que tem um papel até talvez de fazer chegar digamos assim, a prateleira do investidor ativos que sejam ligados a isso, mas o produtor em si, se não for isso, vai ser de outra forma, entendeu? Não sei. Acho que esse setor aí, no caso do Brasil, aí tá muito bem encaminhado. Sem inventar muito, não. E puxando um pouco, então, o que você falou agora há pouco sobre recessão nos Estados Unidos, né? Esse tópico ele entrou muito em... tá com uma crescente atenção por conta do que aconteceu na semana passada, né? Que teve um grande spike do VIX e um ultra mega medo de recessão, que os índices de volatilidade bateram ali níveis perto do Covid, né? Se eu não me engano, acho que o VIX chegou a quase 70.
E eu queria que você desse um pouco a sua visão, assim, do por que esse medo foi tão repentino, por que isso impactou de uma forma tão rápida e tão forte os mercados. E, assim, se a gente tiver uma recessão de fato nos Estados Unidos, a gente aqui no Brasil sofre vezes 2, né? Normalmente a gente sofre recessão com bolsa caindo e com juros abrindo, né? Que é um pouco diferente lá de fora. Porque a gente acaba tendo inflação e o governo tem que correr atrás para corrigir. E assim, isso somado ainda no fato de que muita gente está comentando agora que essa previsão da meta fiscal do governo, ela no fundo está um pouco realista. Eu acho que o governo está esperando arrecadar mais do que vai arrecadar com essas mudanças tributárias que fez, e que vai gastar menos do que vai. Sim. Acho que está um pouco distorcido isso, e se a gente tiver essa recessão e ainda tiver a dificuldade de acertar o fiscal, pode ser um furacão. Vamos separar. Primeiro, lá fora, assim, acho que na verdade, teve 2 movimentos aí que foi meio coincidência, um certo azar que tenham acontecido ao mesmo tempo, né? Primeiro, você tem a atividade nos Estados Unidos, que ela está desacelerando aos poucos, né? Mas assim, vamos pensar, em termos de intensidade, de desaceleração ou até de efeito do tipo de recessão que pode acontecer, sim, vai ser uma coisa dramática, né? Quer dizer, vamos pensar, em 2008 você tinha um problema que era o balanço das famílias estava muito alavancado. As pessoas, qualquer tipo de família, ou quase qualquer tipo, tomava empréstimo em cima da casa, né? Ficava com um equity value negativo para poder consumir mais, para poder, enfim, enfim, manter o seu nível de consumo, né? Mesmo no momento onde o preço, né, do ativo original, que eram as casas, já estava caindo. Então, e aí, quando apareceu a recessão, essa fragilidade que já era presente no mercado primário, ela acabou se materializando também dentro de instituições financeiras. Então, você teve uma recessão dentro da outra, né? Então, quer dizer, primeiro teve a recessão do housing, que começou ali no finalzinho de 2007, mas no final de 2008 você vai ter um aprofundamento da recessão quando quebra a Lehman Brothers, né? Por conta do balanço exposto àqueles instrumentos subprime ligados ao preço das casas, que na época já tinham despencado, né? Então, assim, a atividade está desacelerando? Tá, né? Hoje você tem um problema de balanço, seja do setor das famílias, ou seja, das empresas não financeiras nos Estados Unidos? Assim, parece que não, né? Então, assim, parece que se a gente tiver uma recessão, vai ser algo mais parecido com o que aconteceu em 91, né, que foi uma recessão, o desemprego subiu ali 1,5 ponto. Em 2001, que ali você tinha um problema de bolha, né, de má precificação de algumas, né, um conjunto grande de empresas lá do Nasdaq, né? Mas o efeito dessa recessão no consumidor acabou sendo bem limitado, né? Porque, enfim, era dinheiro de investidor, era pouca gente estava... uma recessão de investimento, né? O ritmo de investimento estava muito forte ali no final dos anos 90, né? Aquela exuberância racional e tal. Isso acabou sendo desmontado, mas sem grandes consequências no balanço das famílias, né? Teve muita gente que perdeu muito dinheiro, mas era gente que podia perder dinheiro, né? Era o cara que era um angel investor, o cara que tomou na FII, aí o problema dele, né? Não é o cara ali da esquina, entendeu? A família de classe média que acabou sofrendo. Mais uma crise financeira do que econômica, né? Então, sistema. Sim, mas eu acho que circunscrita a poucas pessoas. Em 2008 foi uma coisa muito espalhada, né? E agora, assim, como você não tem problema de balanço, isso acho que vai acabar acontecendo, né? Você tem aí o desemprego que já subiu aí de abaixo de 4 para um pouco acima de 4 já há alguns meses, né? Já vem subindo. Tem uma desaceleração do mercado de trabalho, né? Da geração de emprego, mas assim, não parece ser algo para agora, né? Você olha ali os indicadores correntes ali de atividade de julho, que já tem disponível de agosto, então está mais ou menos FI, né? Então você não pode descartar a possibilidade de você ter aí a convergência, né? Porque eu acho que uma coisa muito importante é o seguinte: depois desse início de ano muito difícil de inflação, né, os últimos dados sugerem que a inflação está praticamente equacionada, né? Então o Fed está ganhando segurança de que para 2025 você pode ter uma inflação muito próxima à meta, de 2%. Então esse ano ainda vai ser alta, porque o começo do ano foi muito ruim, que dê aí 2,7, 2,8, e ano que vem bem menos. Então,
você não pode descartar a possibilidade de trabalhar com o PIB girando o pé de 2 e a inflação também, que é, na verdade, o que todo mundo quer, Mandato. né? Que é ali, como se fosse aquele motor, os Estados Unidos é aquele motor, de Ferrari V12, que talvez esteja ali a temperatura certa, com a quantidade certa de óleo, talvez ele não engasgue e nem superaqueça, né? Então, você não pode descartar essa possibilidade. Se desaquecer demais, aí o Fed, dado que a inflação já está mais equacionada, tem espaço para cair mais o juro, né? Mas, Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa, que nessas últimas semanas a gente teve um elemento que há muito tempo não se falava, que a gente voltou a falar, que é o Japão e o BOJ, porque foi muito bom você falar dessa crise de 91 da exuberância racional, porque há muito tempo a gente não falava do Japão, talvez daquela última expansão monetária que foi a maior que teve, e nas últimas semanas a gente teve o BOJ voltando a atuar, essa surpresa lá de subida de juros. O ponto é o seguinte, o Japão, é muito comum essa estratégia de carry trade, eles saíram comprando pelo mundo vários ativos. Hoje eles são, e por isso que eu disse, o personagem oculto muito importante. Quando você olha quem é o detentor de tanto equities quanto renda fixa mundial, o Japão aparece. Sim. Eu vi uma estimativa por cima, uma conta de padeiro que era coisa que estava suscetível de subir 100 bips, era coisa de 1 tri que estava sobre a mesa para desfazer esse carry trade. Então, assim, tem essa questão do setor real, que a gente está olhando para os Estados Unidos no mercado de trabalho, que até tem um fator adicional, que é essa uberização da economia, é um ponto, mas outra parte financeira, né? E tem o BOJ aparecendo agora. Não, foi o que eu estava... Bom se lembrar, porque foi uma coincidência, né? Quer dizer, primeiro você teve esse dado de atividade que foi um pouco pior, mas você teve ali junto, né? Depois de anos, quer dizer, aí você tem um país que está no contraciclo, muito que é o país que quer a inflação, que é o Japão, né? Que então está com o juro lá a zero há sei lá quanto tempo, né? E tem uma dinâmica doméstica de atividade muito difícil de tracionar inflação, mas aí, com tanto esforço que ele fez, aí está conseguindo. A inflação está lá 2 e pouco, né? E à custa de muita depreciação do iene, um juro baixo, zero, durante muitos anos, né? Levou o iene aí de, sei lá, 120 para 160, né? 100 para 160. Isso é uma coisa que começa a incomodar os políticos, começa a gerar inflação, começa a gerar pressão sobre o Banco Central para começar a se mexer. Ao longo desse período, é o que você falou, os japoneses, né, em todos os setores, os trusts, os investidores institucionais, né, os que gerem a poupança, tanto das empresas quanto das famílias, né, até as próprias famílias, eles têm, eu diria que metade dos ativos dos japoneses como um todo, eles estão fora do Japão, né? Por anos aí de superávit, de conta corrente, né, de economia muito exportadora, gerou essa posse de ativos, né? E com o juro zero, né, e com o ien se depreciando, esse pessoal investiu no que for aí, né? Enfim, no S&P, ou mesmo em Treasury, ou no Brasil, em qualquer lugar, e os ganhos que você teve, mesmo em dólar, ao longo desses últimos anos, foram muito grandes, né? Se você botou no S&P, você ganhou, sei lá, pode ter ganhado 100%, dependendo do momento que você botou. E em ien nem se fala, porque o ien, né, depreciou quase 50%. Então, aí o Japão fala, vou subir aqui 0,15, entendeu? É quase nada, mas assim, só a possibilidade dele ter que eventualmente subir, que seja 100 pontos aí em um ano. Para quem não né? estava pagando nada. Assim, cara, eu já acumulei aqui uma enormidade de dinheiro, e esse dinheiro ele não está hedged, né? Então, assim, esse pessoal, acho que o natural é começar a travar um pouco, né? Porque, se eu ganhei muito em dólar, ganhei ainda mais em ien, e vai mudar isso um pouco, vamos começar a travar um pouco, ou seja, vamos começar a comprar ien, né? A vender dólar. Né? Então foi isso que teve aquele scare ali naquele momento, como você falou, os volumes envolvidos são muito grandes, e isso acho que é uma coisa que vai acabar continuando ao longo desses... quer dizer, o que pode evitar isso daí é vir uma recessão nos Estados Unidos. Aí o cara sobe ali o 0,15. Eu acho legal que em economia, o que a gente melhora? Uma recessão. Aí ele resolve tudo e tal, e resolve agora. Os Estados Unidos permanecendo com a atividade crescendo 2% ao longo desse período. Aí o japonês já se assustou e falou assim, não vou, fica tranquilo que aqui não vou mexer. Mas aí, então o S&P hoje está subindo lá, estava subindo pelo menos, quando eu vim para cá, 1,5%. A Treasury já oferecendo
um yield que parece que vai continuar bom durante um tempo. Esse carry trade ele vai continuar rentável e, eventualmente, as pessoas vão sentir essa necessidade. Ele vai crescer de novo, né? Você balança a árvore, os macacos saem um pouco, mas se quem balançou fala, não vou balançar mais, os macacos voltam, né? Então, isso é uma instabilidade que vai permanecer. A não ser que você tenha realmente um evento de recessão mais intenso. Ou então que o tesouro japonês saia comprando os ativos que tem, assim, do pessoal que tem em mão, assim, incorporando esse risco que os domésticos... Então, mas o Banco do Japão, ele já tem, eu acho que mais da metade do Nikkei já é dele. É um pedaço enorme da emissão do tesouro do Japão, já é do Banco do Japão. Só teve muito QE lá, né? Então assim, comprou muito. Fazer mais do que isso, acho que na verdade não, ele tá na verdade reduzindo, né? Não é que ele esteja vendendo, ele está reduzindo o ritmo que ele está comprando. Né? Isso também gerou você vai reduzir, cara? Né? Pode ter uma recessão técnica, eventualmente, uma AI bubble. Então, isso é outra algo coisa. nessa linha, né? Porque tá projetado um ganho de produtividade, né, com essas novas tecnologias que estão vindo muito boçal, né? Estão falando de aumento de 20%, 30% no EBITDA das empresas só por ganhos de eficiência de AI. Então... E o Acemoglu tá com um balde de água fria, né? Porque tem aquele estudo da Goldman que falava que esse 7% ao ano de crescimento devido ao AI. Enquanto que o Acemoglu soltou um paper há umas 3, 4 meses falando assim, calma lá, não é bem assim, 1% e ainda é muito. Eu acho que tem uma incerteza grande aí, mas assim, tem um setor da economia, um setor grande, né, que é o investimento tanto em equipamento quanto em software, né, que vem subindo muito. Então tem um pedaço disso que são os data centers, né, então tem esse tema de data center, uma coisa que vai continuar aí muito firme, né, está na parte de estruturas, na verdade, dentro da contabilização do investimento. E nessa parte de software. Então, isso tem... as empresas são empresas que não têm dívidas, são muito capitalizadas, têm uma capacidade de investimento muito grande e tem muito dinheiro para investir. Então, a dinâmica é um pouco aí de game theory, né? Quer dizer, cara, eu vou continuar investindo porque, eventualmente, um pedaço disso aí vai ser wasted. Até vai, mas eu não posso me dar o luxo de perder essa possibilidade, dado que eu tenho aqui as cartas para jogar, entendeu? Pode ser que um pedaço disso aí já esteja pouco produtivo, ou várias dessas iniciativas vão se revelar em beco sem saída, né, em coisas que vai ter outra que vai ser a dominante, só que ninguém sabe qual que é. Né? Então, cada um tem as suas fichas, faz as suas apostas. Acho que, eventualmente, pode ter uma certa frustração, enfim, que... vai se revelar que parte desse investimento que tem sido feito, que ainda vai ser feito, vai ter se revelado lá na frente improdutivo. Mas ainda assim, do ponto de vista individual das empresas, elas estão tomando talvez a melhor decisão. Pode gerar essa ineficiência e essa possibilidade de recessão para esse setor aí no futuro. E aí você tem alguns setores, algumas empresas desse índice, né, mais ligadas à AI, que aí já estão realmente em nível de bolha, né? Mas tiveram uma correção aí essas últimas semanas. Mas assim, por exemplo, na parte de data centers, de servidores, isso é um tema que a gente explora, tem uma carteira que é um dos temas de compra da carteira. A gente acredita que esse investimento vai continuar muito intenso ao longo aí dos próximos anos, né? Parece que ainda tem uma avenida para ir aí nessa história. A visão de vocês é vender pá, né, nessa corrida do ouro. Vender pá no sentido de investir na infraestrutura por trás da tecnologia e não na tecnologia em si. Sim, quer dizer, então, mas tem que saber qual que é a pá, né? Às vezes o cara tem uma pá, se vai ser uma pá ou vai ser uma chave de fenda e tal. A pá da NVIDIA, quem que vai ser apostando no seu padrão aí. Isso. É que o que é curioso é que assim, é muito concentrado, né? Se você pega do S&P hoje, o S&P Nasdaq, né, que tá quase a mesma coisa em termos de concentração, tem 6, 7 empresas que somam 50% do índice, né? É isso, eu acho. 50, acho que é quase isso mesmo. É muito só a NVIDIA, sei lá quanto que é a NVIDIA do Nasdaq hoje, mas é enormidade. É uma enormidade. E me parece que é ainda mais concentrado do que foi quando estourou a bolha. Não, o nível de concentração, tanto de earnings quanto de capitalização, já é muito alto, já é recorde.
Sim, desses dois. e tem projeções muito grandes, tem projeções de crescimento de receita que, por discounted cash flow, se o juros tiver que subir muito, isso já tem que cair muito, né? Então, é por isso por isso que você teve aí, ao longo desses últimos 2 anos, teve uns rotations aí, quando os juros longos sobem muito, pois aí o cara do growth, ele é o que sente mais, né? Mas no fundo é o que mais rendeu também. Então, Mas é curioso que até inverteu um pouco, sabe? Porque não é da época que eu era do mercado, mas eu entrei num mercado em que ficava mais evidente que quando os juros ia cair, a bolsa subia. Mas que historicamente essa relação não é exatamente essa, né? Porque os juros caem muito rápido quando tem medo de recessão. E sobe quando a atividade tá boa, firme. quando a inflação tá vindo, então o Banco Central... exato. Agora não, né? Sai um dado... Talvez essa sexta tenha sido uma exceção, assim. Mas saía um dado de atividade ruim, o movimento era: o Fed vai cortar juros, a bolsa sobe. Então, esse movimento, né, na verdade, isso aí é o que teve por trás do risk parity aí durante décadas, né? O Ray Dalio ficou bilionário fazendo isso e vendendo essa estratégia, porque é exatamente isso, quer dizer, você tem esse buffer, né? Então a bolsa, quando sai o dado forte, a bolsa sobe, a Treasury sobe um pouco, então você perde um pouco nesse aplicado, mas quando o dado é fraco, a bolsa sente um pouco, mas você ganha muito no juro fechando, né? Ali em 2022, então esses portfólios 60-40, né, ganharam muito durante décadas por conta disso, né? E o que você teve em 2022 foi um challenge disso, né? Porque ali você tinha um inflation scare que matava a bolsa e a Treasury, porque o Fed tinha que subir o juro, e isso derrubou a bolsa, né? Então, foi uma quebra desse paradigma. Aí, aqueles calls que você voltou para os anos 80, essa inflação não vai sair daí tão fácil, né? E foi na Legacy a gente capitalizou muito bem no começo de 2022, né? Foi a Treasury vindo com a bolsa caindo, né? Agora você está numa situação em que durante um tempo que agora você está chegando numa situação, quer dizer, se é verdade que a recessão está próxima, né? Os dados fracos vão acabar gerando eventualmente queda da bolsa e fechamento de juros. Então, quando você se aproxima da recessão em si, essa correlação ela fica mais perigosa também, porque assim, a bolsa, na verdade, ela teve uma correção, né? Mas ela já voltou bastante, né? E aí, se você olha o padrão do comportamento do S&P na proximidade da recessão, ele claro, varia um pouco, mas ele é mais ou menos assim. A bolsa meio que sobe até quase que a véspera da recessão. Ou, no mínimo, ela fica num platô próximo aos seus highs. Pode olhar, quase todas elas. A gente olhou isso aí com detalhe, né? E na proximidade da recessão, a recessão, claro, com o benefício da datação que é feita ex post lá pelo NBR, né, que ele olha um conjunto de indicadores de renda, de consumo, de mercado de trabalho e determina o mês que começou, né? Mas isso, antes dela começar, ali na hora você não sabe, né? A datação vai ser feita depois. Mas você sabe disso. Então, e a bolsa, então, na proximidade de uma recessão que a gente chama de garden variety, que são essas recessões sem grandes distorções ou sem grandes problemas de balanço, seja no setor das famílias ou das empresas ou dos bancos, que foram as recessões, por exemplo, de 90 e de 2001, né? A bolsa caiu ali 15%, 20% no máximo, né? E depois você teve uma recessão ali de 4, 5, 6 meses e depois a economia voltou a subir. Quer dizer, a contração máxima de PO dessas recessões é tipo 200 mil por mês, ali no auge da recessão. A recessão de 2008, e aí depois desse período pior, volta a funcionar esse risk parity. Aí tipicamente você tem o melhor período de investimento, que é o low da recessão, que é, enfim, quando o juro depois já está muito cheap e a bolsa está descontada ainda. O risk parity, em geral, ele volta a funcionar. Em 2008 você teve uma situação diferente que, como eu falei aqui, a gente falou agora há pouco, foi uma recessão dentro da outra, então a bolsa caiu mais de 50%, né, entre high e low, ao longo de mais de um ano, se não me engano, mais de um ano e meio. Depois levou muito tempo para subir de novo, né? Mas, enfim. Mas, Pedro, eu tenho uma dúvida sincera, que é qual o limite, a capacidade de atuação do Fed? Porque quando a gente teve duas grandes expansões, foi em 2008 e agora em 2020, mas o que aconteceu em 2008 foi... Porque o ponto é o seguinte, o pessoal de casa, quando a gente fala em expansão monetária,
coisa simples é que o governo o governo emite dívida, tem o lado do governo emitindo dívida. Em 2008 a gente tinha a China comprando muitas treasuries, que era até aquela política deles de converter saldo comercial em treasuries. Eles já falaram que não vão continuar com essa política. E a gente sempre tem essa discussão do teto de dívida americano. Então, a minha dúvida é uma dúvida sincera. Qual que é o limite de atuação do Fed? Porque quando a gente fala, o Fed vai baixar, mas quem que vai comprar essas novas treasuries? Então, estão comprando aí, né? Você tem um mercado, né? Tá clean. Às vezes você tem esse, assim, por exemplo, né? Qual é o problema? Você tem uma situação de dívida, né? A trajetória de dívida de endividamento dos Estados Unidos é claramente divergente, né? Você tem mais de 100% de dívida PIB na mão do mercado, Sim. né? A estrutura de gastos dos Estados Unidos ela se brasilianizou nos últimos anos, né? Porque foram criados muitos programas permanentes. Na verdade, foram ampliados os programas, né, de Medicare, de Social Security, de Medicaid, que são coisas que você não consegue retroceder, né? Brasileiros um termo muito bom. Tem um artigo bem interessante de um cara de Stanford, depois ele está em Kellogg, que ele mostra a dívida americana hoje vis-à-vis a expectativa de superávit trazida tanto à taxa de Fed Funds quanto a outras taxas e não se paga. Teria que ter uma taxa de juros muito grande para equivaler a expectativa de superávit a pagar a dívida de hoje. Então, aquela Anne Vincent Jorgensen, ela fala da convenience yield, que é justamente você ter o poder de emitir a moeda mundial. Mas o ponto é, para você emitir tem que ter alguém que compra, né? E o que a gente viu nos últimos anos foi China comprando, convertendo em saldo comercial. Mas essa disposição deles em não comprarem, e aí você pensa, putz, mas quem que vai comprar essas novas? Você teve muitas, na verdade, assim, você olha lá o flow of funds do Fed, teve muito, na verdade, os bancos se tornaram grandes compradores de treasury, né? Tem muita gente com muita treasury, gente que eu falo, muito banco com muita treasury no balanço, as famílias também, mas eu acho que esse tipo de perspectiva de divergência de dívida, não só dos Estados Unidos, mas dos países europeus também, enfim, de todos os países quase, talvez tirando a Alemanha e o Chile, que são países que... França não faz superávit desde 74. A França é o país europeu com uma situação pior aí de dívida, um dos, né? Então é por isso que, assim, o ouro recentemente subiu aí, né? Consolidou esse nível aí de 2.500, né? Parece que é algo que vai continuar, né? E assim, havia muito uma correlação do ouro com o yield das treasuries, né? Porque o ouro ele não rende nada, né? Então, tipicamente, ele anda, né? Quando havia, digamos assim, fidúcia, né? Quando havia mais confiança na solvência do governo dos Estados Unidos, em geral, quando o juro ia para zero, o pessoal podia ir para ouro, porque você não estava ali confrontando ele com uma comparação com um yield muito maior de uma treasury. Agora, recentemente, o juro subiu muito, mas o ouro continuou subindo mesmo assim. Então, teve uma perda clara aí de correlação que acho que denota entre outras coisas, essa divergência de endividamento sem perspectiva de convergência à vista, né? Porque as políticas são cada vez mais populistas, né? Em todos os lugares, são coisas muito difíceis de reverter, então o ouro a cripto acaba indo também como uma alternativa, né? Tem também essa questão geopolítica e do papel do dólar, né? Quer dizer, você teve um certo confisco de reservas aí, né? Quer dizer, o que você discute dentro da OTAN e do BIS é um jeito de você pegar as reservas russas e pelo menos pegar parte dos proceeds dela e dar para a Ucrânia, né? Eles não tiveram ainda a coragem de confiscar tudo, mas isso é algo aí, quer dizer, essa perspectiva, né? Você tem lá um depósito, o JP Morgan ou no Fed, você tem a certeza, a princípio, que aquele dinheiro é seu, basta você apertar um botão ou ligar para a pessoa, né? E se não for bem assim, então é melhor ter ouro, é melhor ter outra coisa, né? Então esse movimento parece que vai continuar. Perfeito. Eu queria puxar um pouco um assunto mais linkado ao empreendedorismo. Então, você passou boa parte da sua carreira em bancos, né, como economista-chefe, e daí ali foi em 2018. 2018. Em 2018, decidiu cofundar a Legacy junto com o Guerra e o
O Gustavo e o José Eduardo, que veio Isso. da Gap, É, e outros sócios também. sim, essa decisão, queria que você contasse um pouco, assim, sobre o que passou um pouco pela sua cabeça, assim, tendo uma carreira institucional tão grande, o que te fez Acho que ficar assim- com vontade de começar uma gestora junto? Eu acho que, assim, uma questão prática fundamental é o seguinte, quer dizer, você fazer esse tipo de atividade dentro de um banco ficou algo inviável, né? Pela punição dos regimes de Basileia, que é dada ao trading proprietário, né? Então, isso é uma coisa que inviabilizou. Ao longo do tempo, ia ficando cada vez mais difícil. E, assim, pô, faz mais sentido você fazer isso com o seu dinheiro, com o dinheiro, enfim, de pessoas. Faz mais sentido fazer isso no fundo. Então, essa foi uma circunstância que determinou também, influenciou a nossa saída, né? E, assim, mas acho que principalmente, né, o conforto da gente ter ali encontrado um grupo que funcionava bem, né? Então, a gente tinha ali, acho que desenvolveu, né, eu trabalhei lá de 2010, 2008, então fiquei 8 anos lá, mas o Guerra e o Gustavo já estavam há mais tempo, né? O Taga também há mais tempo, quer dizer, pessoas que vieram depois também do banco. Então, assim, a gente sabia que tinha um grupo ali que funcionava bem junto, né? Onde as pessoas se respeitavam e aprenderam a confiar no trabalho um do outro, né? Eu acho que essa é a maior dificuldade na hora de você fazer um negócio, porque no caso aí, o nosso negócio, né, que é um business que depende de pessoas, mas não só dos talentos individuais, mas de como eles interagem ali entre eles. E então tem sempre um risco muito grande em qualquer negócio, né, mas com pessoas que você não conhece, como vão trabalhar juntas, até você pode conhecer, não, já trabalhei com aquele cara, um cara bom e tal, aí o outro conhece o outro que é bom também, mas nunca teve todo mundo junto. Claro que também é muito difícil ter todo mundo junto, mas quando você tem ali um grupo que se conhece e já tem um histórico, isso acaba sendo um conforto para o grupo e também para os potenciais clientes do grupo, né, que a gente também já conhecia, né, quer dizer, já estamos nesse mercado há bastante tempo, então a gente sabia como, digamos assim, caminhar ou desenhar uma estratégia de distribuição e de começo do fundo, né? E a gente sabia que essa união e esse passado de sucesso do grupo era uma coisa importante. Então, acho que foram esses dois fatores. Sim, e de certa forma tem esse ponto que eu até tinha levantado um pouco antes, assim, de que agora a gente está vendo que está com uma entrada de alguns players internacionais no mercado. E são mercados, a gente opera mercados internacionais, os fundos multimercados, a maior parte, imagino, do risco da Legacy não seja mais Brasil hoje, é um fundo internacional, certo? Sim. Como que a gente faz para competir com esses big players internacionais aqui, tendo mais acesso ao mercado de investimento brasileiro? Eu acho que assim, é um mercado que vai se arbitrando, né? Quer dizer, você pega aí 20, 30 anos atrás, era um mato alto enorme, né? Assim, me lembro, quando eu entrei, voltei dos Estados Unidos para estudar economia, era assim, você tem que fazer uma projeção de balanço de pagamentos. Era a única coisa que importava, porque o Brasil, na época, estava sob a intervenção do FMI ainda, né? Então, havia uma escassez de recursos, né? Então, negócio de atividade, ninguém olhava. Se olhar a inflação, então tinha essa tecnologia de projeção de inflação, sempre foi importante aqui, né? Isso é uma coisa que, inclusive, por exemplo, em 2002, nos Estados Unidos ninguém calculava direito a inflação, porque era sempre 0,1, 0,2 ali, de aquele negócio lá que você não tinha coleta, você não tinha uma tecnologia. E no Brasil, por motivos óbvios, você sempre teve isso, sempre valeu o dinheiro. Então, em 2022, isso se pagou. Os fundos brasileiros acabaram pegando muito bem esse movimento de inflação nos Estados Unidos, que era uma coisa que ninguém nos Estados Unidos tinha essa tecnologia, ou, enfim, tinha pensado, talvez, que a coisa pudesse ser tão feia assim. Essa casca grossa da Então, inflação. E aí, quer dizer, ao longo do tempo, então você, balanço de pagamentos, depois você incorporando a parte fiscal, inflação, que sempre foi uma coisa importante aqui, a cobertura dos Estados Unidos era uma coisa que pouca gente fazia, eu diria 20 anos atrás. Cobertura dos Estados Unidos diz o quê? Dos dados, Os dados, de atividade? Assim, o nível que é feito hoje, acho que, assim, você pega, por exemplo, os principais bancos e fundos do Brasil cobrem esses assuntos de uma maneira que é muito boa, que é igual ou melhor, ou enfim, da mesma qualidade
de várias instituições lá fora. Então, acho que é um mercado que está se globalizando e isso é verdade. Quer dizer, você vai ter que estar competindo com pessoas muito capazes que estão em vários lugares aí. E isso é uma coisa que vai sempre demandar uma especialização e uma dedicação crescentes. Então, sim, quer dizer, é algo que acho que o resultado final para o consumidor e para o investidor é melhor. É sempre teoricamente benigno, é melhor, sim, né? Sim. Tem mais opções, mas também tem mais opções, tem mais chance de dar errado, tem mais a escolha, né? Aí você cria outros mercados, quer dizer, tem que ter uma curadoria de pessoas que te ajude a escolher, né? Porque antes você não tinha, você tinha 2, 3 fundos lá, né? Enfim, então, sim, quer dizer, na verdade, esses mercados estão se tornando mais completos, né? Terminologia aí mais... E talvez tenha uma economista. tendência de especialização, não sei, assim, de um fundo pega e opera, vamos operar juros Brasil. Então, Porque a gente tentou começar, assim, muito fundo começou a fazer mais coisa lá fora. Então, E daí... tinha muito fundo que só fazia Brasil, né? Mas acho que pouca gente faz isso hoje, né? Dos fundos principais. Não dá para você se manter só com isso, né? Quer dizer, você pega só olhar o retorno do Ibovespa, o retorno das ações lá fora. Quer dizer, não faz sentido você se circunscrever a 50 papéis, que são os papéis líquidos da Bolsa aqui, né? Então, acho que os mercados estão cada vez mais arbitrados, né? E nesse sentido, como tu enxerga, além dos outros fundos estarem entrando, mas estratégias cada vez mais passivas? Então, acho que uma das coisas, por exemplo, que está muito em voga é o B5, o IMAB, o IMAB5, sendo colocado contra o rendimento de muitos desses fundos e como que tu consegue jogar contra isso de uma estratégia de que você pode investir na S&P, você pode investir nisso e pagar a taxa de 0,2, comparado com um fundo multimercado que cobra 2,20. Então, como que diferencia, como que traz isso? Ou será que o investidor que busca isso deveria ser outro? Eu acho que assim, IMAB é uma coisa que acho que encaixa no... Depende muito também do momento de vida, né? Do passivo da pessoa, né? Isso não vai te proteger, por exemplo, de uma depreciação do câmbio, né? Então, quer dizer, você vai estar lá com rendimento em reais, né? Enfim, eu não sei como é que vai ser a evolução, acho que depende dos termos de troca, depende de decisões fiscais, que no Brasil são cada vez piores aí, né? Então, assim, acho que tem do ponto de vista do investidor, uma composição de portfólio aí, né? Você tem mais opções, você tem acesso à bolsa lá fora, você tem acesso a produtos, como você falou, que, enfim, que são passivos e te oferecem uma reliability boa, um rendimento consistente, né? Então, e o fundo 2,20 é um fundo que cobra caro, então ele vai ter que oferecer um retorno compatível com isso, né? Então, você acha que o desafio da indústria é esse, mas é por isso também que a gente, dentro da Legacy, a gente diversificou, né? Quer dizer, tanto do ponto de vista do ativo, né? Quer dizer, hoje a gente cobre uma gama de geografias muito ampla, e uma gama de ativos, acho que são todas as principais classes de ativos aí, e também do ponto de vista de estratégia. Então, quer dizer, os fundos de crédito dentro da Legacy estão ganhando um destaque, né? Quer dizer, a gente desde 2021 tem uma equipe de crédito dedicada, né? Muito capaz, muito completa, está sob a liderança do Léo Won, né? Do Leonardo Won, que veio do Credit Suisse, e hoje dentro só na gama de fundos de crédito tem mais de R$1 bilhão já. Legal. Então, enfim, acho que a indústria, o desafio das empresas é, ao mesmo tempo em que precisa se aprumar na questão da rentabilidade do macro, criar outras classes de ativos aí, às vezes até como fundos individuais aí. E como que foi para vocês dentro da Legacy essa transição para vamos fazer um fundo de crédito, vamos explorar uma outra classe de ativo além dos multimercados? Foi um movimento natural? Foi... Acho que assim, depende acho que da gente encontrar as pessoas certas, né? Também, né? Então, acho que talvez não tenhamos entrado nisso, talvez no início, porque até encontrar as pessoas certas demora um pouco, né? E, enfim, mas acho que se encaixa nessa linha de você oferecer aos poucos um produto também que as pessoas estão procurando e que tá se revelando nesse momento um acerto, porque
acho que durante quer dizer, no começo do ano tinha muita gente que acha, pô, o juro vai para 8, vai para 7, né, vai dar tudo certo, a inflação vai ficar aí para sempre e tal. Então, aí, né, pô, pode entrar de novo, né, um game de bolsa e tal, mas aí, pô, os juros fica em 10. Acho que agora, né, a gente não falou tanto, mas o juro vai subir, né? O juro vai subir no Brasil, vai subir aí 150 pontos, né? Quando você começa a subir, você não sabe o que acontece depois, né? Acho que independentemente do que acontecer com o Fed. Acho que independente do que acontecer com o Fed, tá? Acho que está dado, totalmente dado, que o juro sobe em setembro. Acho que não sei se vai começar com 25 ou com 50, mas acho que você vai ter um ritmo de 50 em algum momento aí desse ano ainda, né? Acho que o mais certo é fazer trade de 50 aí, que é mais ou menos a nossa conta que equacionaria já esse problema do ponto de vista olhando de hoje, né? Coloca o juro em 12 aí, né? Reancora um pouco. Porque senão, assim, as expectativas de inflação, pô, elas não pararam de subir, desde que você teve essas duas dúvidas, né? A dúvida em relação a como a política monetária vai ser conduzida a partir de 2025, e o fiscal que, né, durante um tempo grande também ficou indefinido. Acho que ainda tem uma indefinição grande, mas nos parece que a meta desse ano eles vão fazer de tudo para cumprir, né? Acho que seria muito errado, né? Uma coisa muito idiota até você colocar essa melhora que já aconteceu, né? Porque o Banco Central, ele meio que sozinho conseguiu arrumar a casa, né? Quer dizer, ele vai dizer, olha, aquele dissenso foi uma coisa que prejudicou, né? Agora vamos todo mundo junto e vamos com consenso para alta de juros. Então tá bem claro que vai ser uníssono, né? Tá todo mundo no barco, né? De novo, o Banco Central arrumou a casa, né? Isso acho que vai estancar, pelo menos por hora, a pior das expectativas de inflação, mas a expectativa de inflação está 4, quer dizer, que é pé do teto, né? Não é pé do piso. O teto é 4,5, né? Agora, se você tivesse, por exemplo, o governo, não vamos conseguir cortar, quer saber, muda a meta, 24. Cara, o dólar vai para 6. Sim. O dólar vai para 6 e põe tudo a perder. Então, assim, me parece que esse vai ser um problema para 2025, porque a execução e o cumprimento da meta de 25 vai ser muito mais desafiador do que 2024, mas no Brasil é sempre tudo feito, cara. Qual é o problema de hoje aí? Tem que fazer aqui a média, então a gente faz. 2025, você perguntou até, a gente não respondi, quer dizer, como que vai ser esse orçamento? Quer dizer, você vai ter a estratégia do governo, qual que é sempre? É superestimar a receita, subestimar o tamanho da despesa obrigatória para poder reportar alegadamente um possível crescimento da despesa discricionária maior. Sim. Aí ele vai vendo ao longo do ano, né, que a despesa obrigatória está num ritmo muito maior por conta do que está acontecendo com a Previdência, com saúde, educação, etc. E aí ele tem que cortar essa parte discricionária que está mais, enfim, que é de onde vem o investimento, que é onde ele não gostaria de cortar, mas quando precisa cortar, acaba sendo aí um único lugar, né? Mas, quer dizer, ao longo do tempo, em 2026, a proporção de gastos obrigatórios vai ser maior ainda, então o universo para você cortar vai ficar ainda menor, né? Isso tudo se o país continuar crescendo, não tiver recessão lá fora. Se tiver, aí a dúvida, né, que acho que em algum momento você perguntou, a gente não desenvolveu, a dúvida principal para o Brasil é o que seria feito na hora de um downturn da atividade. Quer dizer, será que botão que ele vai apertar? É mandar o Banco Central cair juro? É gastar mais e chutar esse arcabouço aí de vez? As duas coisas juntas? É mandar o BNDES mas aí também? Vai gastar mais e cortar os juros? Pode ser. Isso é explosão, o dólar vai para 10. Isso, vai para 10. Pode ser. Então, assim, agora acho que as coisas estão se encaminhando mais ou menos bem porque as condições são muito favoráveis ainda. Né? O país está crescendo, a inflação ainda está num nível bom, subiu o juro de 10,5 para 12, 12,5 que seja, não é nada de outro mundo, né? É uma coisa que precisa ser feita, então é algo palatável mesmo para o PT, né? E agora, quando o ciclo virar, qual vai ser? A gente não sabe, e aí eu não estou otimista, acho que as opções vão ser ruins que eles vão fazer. A dor do fiscal é maior quando tu para de crescer, né? Não, é uma dor, nesse modelo é uma dor que, assim, que não tem o que fazer, porque a despesa fica, ela é pétrea e a receita desaparece. Você não acha que, daí até conectando com algo que você estava falando um pouco antes, né? Até a questão dos Estados Unidos, que estão com esse fiscal mais abrasileirado e com a possibilidade de resfriar talvez um pouco o crescimento.
E isso com uma eleição agora para vir não é uma coisa que pode ser um problema que vai entrando em loop? Assim, piorando cada vez mais? Vai piorar, porque assim, a eleição a gente não sabe o que vai acontecer, acho que até o mercado nem tem se posicionado, porque é um toss-up, né, que a gente vai descobrir lá no 5 de novembro, mas assim, seja de um lado, seja de outro, a perspectiva para a dívida é péssima, Sim. né, péssima. Então, assim, em algum momento, eu diria que assim, em algum momento dos próximos anos, você vai ter ali algo nos Estados Unidos, um esquema parecido com o que você teve no UK ano passado, né? Quando eles soltaram aquele programa de corte de gastos enorme e tal, e a Treasury lá abriu uma barbaridade e acabou o governo caindo aí em 2 meses, né? Pode ter alguma coisa desse tipo nos Estados Unidos, algum questionamento desse tipo nos próximos anos aí. A gente não sabe quando exatamente. Os triggers são muito difíceis de você saber, né, quando acontece isso. Mas acho que vai ter isso daí. Por isso que esses ativos como o ouro, Bitcoin, eles têm um valor aí, sombra, que vai continuar se pagando aí. É que eu acho que assim, ainda estruturalmente, os Estados Unidos têm muitas vantagens em comparação ao Brasil, né? Assim, é o que você fala, o nosso orçamento da União é algo que é dado por lei, não tem o que fazer, assim. A União tem que gastar tanto com educação, tanto com saúde, dando tudo mais. Até lá existe um movimento nesse sentido, mas são coisas menos pétreas, assim, né? São obrigações que você não carrega até a morte por tanto tempo lá, fora que tem bem menos, enfim, segurança jurídica. Acho que isso sim, é algo sim. que afeta muito também o nosso... Não, a situação deles é muito melhor que a nossa, claro. Assim, O tipo, dólar tem uma aceitação, tem mais espaço aí no orçamento. Tipo, estruturalmente, a gente já tem que ter uma taxa de juros muito maior, né? Só por conta dessas fundações do país, concorda? Sim. Não, e aqui você tem essa questão... Sim. Mas assim, acho que de maneira geral, né, você vai trabalhar com o juro mais alto em todos os lugares. Quer dizer, a gente se queixa, o que vai acontecer com o juro, né, nos Estados Unidos, numa recessão? Olha, acho que mesmo numa recessão, eles não passam aí de 2, acho que seria piso total, assim, para esse juro aí. Mas... Não vai mais ver nominal. Não, pô. Mas, Pedro, me permite fazer uma pergunta que até foi o que me motivou a fazer doutorado, porque eu lembro que quando teve o Joesley Day, eu estava na mesa de uma asset, eu lembro que quando... E depois teve aquele tentativa de golpe militar na Turquia que foi muito parecido. E quando a gente comparava, por exemplo, o drawdown de bolsa e câmbio de Brasil, não se comparava o que teve de Turquia de bolsa e de câmbio. 2 países emergentes, grandes, e a gente reagiu muito mais. E eu pensei, nossa, mas lá teve tanque na rua e aqui reagiu muito mais por causa de uma notícia que apareceu no jornal, né? E aí, a minha dúvida é sincera, mas a gente realmente tem justificativa para ser o maior juro real do mundo, Brasil? A gente é tão ruim assim? Olha, é uma observação assim, tem algumas observações que você pode dizer o seguinte, quer dizer, teve uma tentativa aqui de trabalhar com um juro muito baixo recente, né, que foi ali a partir de 2012 e tal, né, 2012, 2013, a política monetária, 2011, na verdade, o cavalo de pau lá do Banco Central, agosto de 2011, lembrei agora. E não funcionou, né, quer dizer, a inflação rapidamente ela migrou para um patamar ali de mais de 5%, ficou trabalhando no teto da meta durante muito tempo, né? E aí quando você teve o problema do petróleo e a desancoragem fiscal total daqui, o negócio explodiu, né? Quando o câmbio foi para 4 e tal. A Turquia, assim, ela optou por trabalhar com juros... Aí é uma coisa mais tipo a Argentina. Se realmente for para uma situação de juro real negativo, o câmbio ele perde qualquer referência. Exato, né? lá Então, é o aqui câmbio você que pega. O câmbio era 3, depois 4, agora é 5, quer dizer, são números que você conta numa mão, né? Na Argentina o negócio para 100, 200, 1000, né? Na Turquia também era 5 a lira, hoje ela é 30 e tantos e tal. Então, assim, você nominaliza completamente a economia. Se você optar por trabalhar com juros realmente negativos, você vai para uma situação que o câmbio perde, porque aí a única referência, o único escape seu é uma coisa que você tem que ter, né, ligar ali ou uma casa, um real estate também vai ter, ela vai se indexar
ali a isso. No limite, até a bolsa, né? Alguns ativos de bolsa se transformam em reserva de valor numa situação dessa, né? Mas o câmbio é mais fácil, mais líquido, todo mundo pode comprar, né? Então, eu acho que, assim, sim, desde que você opte por permanecer num framework onde as coisas não perdem a sua base de valor. E o Brasil já foi, como você falou, challenge aí várias vezes, teve vários, mas ele sempre manteve no final essa... Quer dizer, você não... A economia ela não se renominalizou depois do Plano Real. Quando aí você tinha essa situação, para Plano Real era sim. Né? Você tinha juros reais que você não sabia direito quanto eram negativos e tal. Né? Então, você fez essa opção e isso tem um benefício. Né? Então, acho que é assim que eu te respondo essa. Perfeito, obrigada. Bom, beleza, Pedro. A gente está chegando próximo aí do nosso tempo. Queria agradecer você em nome do Instituto. Obrigado pela presença e foi um papo muito gostoso e espero que a gente possa repetir eventualmente isso. Beleza, pessoal. Obrigado, Nicolas. Obrigado, Pamela, Eduardo. Foi um prazer. Obrigado.